Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Muito boa noite, seja muito bem-vindo a mais um especial na informação, este de quarta-feira, um dia particularmente especial, em que vamos também falar do empate de Portugal, que permite a passagem à fase seguinte. Vamos falar também sobre a Covid e depois temos o desporto mais generalizado e outras notícias da atualidade nacional e internacional. Ricky. Correto, Luís. Boa noite. Portugal está nos oitavos de final do Europeu. Num jogo de emoções fortes, de decisões polémicas, de voltas e reviravoltas, a seleção portuguesa empatou a 2-2 com a França. Em Newark, os portugueses vibraram, como pudemos observar no Ironbound Café. Impróprio para cardíacos foi o jogo desta tarde entre o atual campeão da Europa, Portugal, e o finalista derrotado da última edição do Europeu, a França, no jogo da terceira e última jornada do Grupo F. Em Newark, no Ironbound Café, juntou-se um grupo de amigos que aí seguiram as incidências do jogo. O futebol é paixão, é alegria e também o sentido de família também é. Então, por isso eu e a Eliana decidimos hoje juntar as nossas famílias aqui, celebrar uma coisa bem portuguesa, que é o futebol. E nos tempos que nós vivemos, uma tremenda alegria até de poder estar todos unidos. Uma coisa que não se fez durante 1 ano e meio. Acho que hoje foi um dia espetacular e, acima de tudo, Portugal mostrou que tem das melhores equipas do mundo. Embora temos um caminho difícil, acredito que podemos ir à final e ganhar este campeonato. Eliana Pintor Marinho e a família Coutinho organizaram o convívio, qual família unida em torno de uma grande causa. Vais tivemos momentos, não é, que nós íamos ser os únicos que íamos marcar. Foi 2-2, não é? Mas o que é, felizmente, é que Portugal continua, não é? E agora em Trenton vais ter que ouvir eles todos amanhã, não? Sim, por acaso vou ter que ouvir, não é? Mas que é muito engraçado, não é? A maioria das pessoas em Trenton estão a torcer para Portugal, não é? Porque sabem que a jogadora portuguesa que tem o maior jogador do mundo, não é? E com a proteção dos deuses, mas também a categoria dos nossos jogadores, a adrenalina esteve sempre presente. A cada golo, o toque do chocalho representava a festa, e a emoção e uma grande partida. Foi maravilhoso este encontro de amigos e meus sobrinhos, minha família, vocês e todas estas. Foi maravilhoso, foi uma tarde 5 estrelas. A marcha do marcador foi elucidativa e Portugal marcou primeiro, mas viu os gauleses ultrapassarem a equipa das esquinas no marcador. No final, São Patrício e o gênio de Ronaldo colocaram de novo Portugal na fase seguinte. 100% estamos todos muito alegres que Portugal passou para a frente e que... Viva Portugal! Hein? Viva! O sonho continua e Portugal segue determinado a voltar a fazer história, pois a nossa própria história merece essa distinção. A Bélgica é o senhor que se segue. É uma alegria indescritível, foi um bom Como momento. toda a gente, não é? E o jogo foi transmitido em praticamente todos os cafés e restaurantes, já tivemos tempo de ir obviamente, não é? Mas também em relação aos resultados dos outros jogos, na área desportiva deste programa temos também esses resultados. Agora vamos passar para uma área mais séria e que diz respeito a Portugal e à Covid. Perante o aumento diário de novas infecções na região, Fernando Medina, presidente da Câmara de Lisboa, disse hoje que o recuo no desconfinamento é o cenário mais provável para o concelho. Foi um cenário anteriormente afastado por Marcelo, admitido por António Costa e agora visto como muito provável pelo presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Fernando Medina, no âmbito de uma visita ao novo centro de vacinação do Estádio Universitário de Lisboa, afirmou que o aumento do número de casos de Covid-19 no concelho irá levar mesmo a um recuo no desconfinamento. O governo vai avaliar a situação amanhã, quinta-feira, e se aplicar o critério que tem seguido
e verificando-se aquilo que tem sido a evolução dos indicadores, Lisboa vai de facto recuar no processo de desconfinamento. Fernando Medina adiantou ainda que, se for aplicado o atual quadro da matriz de risco, a decisão na capital vai ter algumas implicações relativamente a horários de funcionamento, como o encerramento da restauração às 3h30 da tarde de sábado e o não funcionamento durante o resto do fim de semana. Lisboa é um dos concelhos com mais casos de Covid-19 em Portugal e que, no âmbito da última reunião do Conselho de Ministros, ficou sujeito a medidas mais restritivas. Recorde-se que no passado fim de semana esteve em vigor a proibição de circulação de e para a área metropolitana de Lisboa. O coordenador do Task Force foi hoje ouvido na Assembleia da República. O vice-almirante Gouveia Melo admitiu que a meta dos 70% de portugueses com a primeira dose da vacina a 8 de agosto pode estar comprometida. Em conjunto, O vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, coordenador da Task Force do Plano de Vacinação, foi ouvido esta quarta-feira na Assembleia da República em comissão parlamentar via online, e as notícias dadas não foram propriamente as mais animadoras. Henrique Gouveia e Melo afirmou que a meta de ter a 8 de agosto 70% da população vacinada com pelo menos uma dose pode atrasar-se até 15 dias. A razão está relacionada com a disponibilidade das vacinas e ainda a regularidade com que chegam a território nacional. O coordenador da Task Force afirmou aos deputados que, em Portugal, se está agora a vacinar ligeiramente acima das 100 mil vacinas por dia e, se aumentarem os horários, pode-se chegar até às 140 mil vacinas diárias. Aos deputados, o coordenador da Task Force disse ainda que não tem tido falta de recursos humanos no processo de vacinação, culpando então a falta de vacinas e a lentidão com que estas têm chegado a Portugal. Gouveia e Melo revelou também que a estimativa é começar a vacinar os jovens a partir dos 18 anos, já a partir do dia 4 de julho. Já praticamente a opinião pública tinha já dito, há umas semanas atrás, que os 70% em agosto era praticamente impossível, Ricky, porque a vacinação em massa, como tu disseste, ainda há muito pouco tempo, seria a solução, mas há falta de vacinas. A falta de vacinas, isso é que não se compreende, porque elas estão a ser distribuídas em todos os países da União Europeia. Hoje mesmo, a Bélgica indicou que atingiu 70% de vacinados. Estamos a falar de um país com praticamente o mesmo número de habitantes e não se entende esta dualidade de critérios num ano em que nós presidimos a Comissão Europeia. Mas sabes, é que Portugal é de facto um país muito pequeno e somos os parentes mais pobres da União Europeia. Isso também conta, não é? E como muitas vezes dizem que nós gastamos dinheiro a mais e que despendemos quantias enormes em coisas inúteis, agora é a altura de nos prejudicarem com o envio de vacinas para o país. Não é? E é só uma pequena pergunta. Achas que estamos a pagar o preço de termos aberto as fronteiras aos ingleses? Aí também é praticamente a certeza absoluta. Lisboa e Val do Tejo, como sabem, é a região da vacinação completa, está mais atrasada. Um relatório da vacinação em Portugal divulgado na noite de ontem dá ainda conta que apenas 29% da população portuguesa, veja bem, 29%, recebeu as 2 doses da vacina. A região de Lisboa e Val do Tejo, a mais afetada neste momento pela pandemia de Covid-19, é a mais atrasada na vacinação completa contra o novo coronavírus. Isto segundo o relatório de vacinação da Task Force, publicado hoje no site da Direção-Geral de Saúde. Segundo este documento, nesta região, apenas 24% da população já recebeu as 2 doses da vacina, contra 31% no Norte, 33% no Centro, 34% no Alentejo ou 27% no Algarve. Lisboa fica mesmo atrás das regiões autónomas. Açores está com 27% e Madeira com 33%. A zona da capital apenas se encontra com números semelhantes às outras regiões do país relativamente ao número de pessoas que já receberam a primeira dose da vacina, situando-se este número nos 45%. O mesmo relatório dá ainda conta que, ao nível nacional, apenas 29% da população já recebeu as 2 doses da vacina, num número que não chega aos 3 milhões de pessoas.
Já o número de pessoas que receberam uma dose da vacina chegou aos 4,7 milhões, o que representa 46% da população portuguesa. Em Portugal foram registados cerca de 1.500 novos casos de infecção por Covid-19 e também 3 vítimas mortais nas últimas 24 horas. O número de internamentos em enfermaria baixou pela primeira vez nos últimos dias. Portugal contabiliza esta quarta-feira mais 3 mortes e 1.497 novos casos de Covid-19. O número de internamentos desceu pela primeira vez nos últimos dias. Estão internados em enfermaria 437 doentes, menos 13 do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 100 doentes, menos 1 do que na terça-feira. Os dados indicam também que mais 860 pessoas foram dadas como recuperadas e que há mais de 1.700 contactos em vigilância. Por regiões, Lisboa e Val do Tejo registram mais de metade dos novos casos e somam mais 964 infectados e também as 3 vítimas mortais hoje reportadas. O Norte reportou 208 contágios e o Centro conta com mais 108 infecções. O Alentejo registrou mais 59 casos e o Algarve 127. Nos Açores, as autoridades de saúde registaram 19 casos e na Madeira foram contabilizadas 12 novas infecções. O RT, ou Índice de Transmissibilidade, encontra-se em 1,17 a nível nacional e 1,18 no continente. A taxa de incidência nacional é de 128,6. Já do continente, é de 129,6 casos de infecção por 100 mil habitantes. No quadro da matriz de risco, Portugal permanece no vermelho. E como o Ricky disse há pouco, a proliferação do vírus da Covid-19 em Portugal deve-se em parte à abertura que o governo permitiu aos ingleses que durante algum tempo invadiram o Algarve à procura de sol e praia. Ontem, Angela Merkel e Emmanuel Macron criticaram o governo português pelo erro cometido. Hoje, Camilo Lourenço fala deste assunto. Angela Merkel, ontem atirou-se a... nós temos, é lamentável que nós da Europa não temos encontrado um sistema ainda, não temos encontrado um sistema de circulação e sobretudo, respeito às regras sanitárias por causa do Covid, não sei das coisas. Olha, e se isto tivesse sido feito, Portugal não estava outra vez a passar por uma situação destas. Ouviu isto? Você dirá, a senhora é chata, não devia ter dito aquilo. Não. A senhora fez muito bem dizer aquilo. A senhora, que tem sido um farol na Europa a gerir a pandemia, percebeu? Já entendeu o disparate que a gente fez. E o disparate chamou-se ingleses, percebe? Ingleses, Liga dos Campeões. Levámos na cara ontem com toda a razão. Está a ver? Portanto, o que você tem é um país que é de ciclotímico. É 8 e é 80. Vai para confinamento total... Abre tudo, abre as portas a ingleses por causa do futebol e para satisfazer os egos de uma região e de uma Câmara Municipal, percebe? E para dizer que Portugal faz boa figura a gerir eventos internacionais e até pode ter um Campeonato do Mundo. Isto é uma estupidez. Portanto, ontem levámos pela medida grande, pela boca de quem tem juízo a gerir a pandemia. Sabe qual é o problema? É que a gente não aprende. É verdade que a gente não aprende, Ricky. Sim, Luís, porque até tínhamos que ensinar alguma coisa ao mundo, porque no princípio desta pandemia fomos um exemplo. Mas depois, como que perdemos um bocadinho o norte, a seguir ao verão começámos a ter problemas. Ficámos encantados com o futebol. Em janeiro foi o descalabro, porque não tivemos controle nenhum. Começámos a reaprender o processo, fechámos tudo, mas depois de um momento para o outro, sem entendermos muito bem, e com as notícias a virem da Índia todos os dias, decidimos abrir primeiro aos ingleses, depois organizar uma final europeia, onde ainda por cima deixámos alguns empresários da restauração no Porto com as mãos ainda mais a abanar, porque com tudo destruído, e agora estamos neste imbróglio. Não temos vacinas, podemos pôr em risco todo o verão. Portanto, a senhora Merkel tem toda a razão. Eu acredito que sim, lamentavelmente tem toda a razão. A Índia identificou uma nova variante da estirpe local de Covid-19, a Delta Plus. É uma mutação da variante Delta e atualmente predominante em Lisboa e Val do Tejo, representando já 70% dos novos contágios na região.
A Índia fez saber na terça-feira que identificou uma nova variante da Covid-19, denominada de Delta Plus e considerada de interesse e que está a gerar preocupação, uma vez que representa uma maior transmissibilidade. É uma mutação da variante Delta que é predominante em Lisboa e Vale do Tejo, representando já 70% dos novos contágios da região. O Ministério da Saúde indiano indicou em comunicado, citado pela Reuters, que a Delta Plus mostrou ter uma transmissibilidade acentuada, razão pela qual aconselhou os estados onde esta mutação foi detectada a reforçarem a testagem. Foram identificados cerca de 20 casos associados à Delta Plus, segundo o Secretário de Estado da Saúde indiano. Ainda de acordo com o governo indiano, citado pelo jornal Hindustan Times, esta nova variante está já presente em 9 países, entre os quais Portugal. Recorde-se que o Instituto Nacional Dr. Ricardo Jorge revelou na terça-feira que em Lisboa e Vale do Tejo a variante Delta já representa 70% dos novos casos de contágio. No fim de semana, este valor estava nos 60%. Não se esqueçam que Marcelo Rebelo de Sousa disse a semana passada que voltar ao desconfinamento não. De maneira que o Presidente terá que rever aquilo que Medina disse hoje. Mas também terá que seguir um exemplo da Polónia. Os viajantes provenientes do Reino Unido ficam obrigados a cumprir quarentena de 7 dias ao entrar na Polónia, mesmo que apresentem um teste negativo. Era aquilo que devia ter sido feito em Portugal. Esta decisão deve-se à tentativa de travar a disseminação da variante Delta, que nós, portugueses, em Portugal estamos a sofrer, do novo coronavírus. A Polónia vai introduzir uma quarentena obrigatória de 7 dias para todos os viajantes provenientes da Grã-Bretanha, numa tentativa de travar no país a propagação da variante Delta do coronavírus. A regra aplica-se mesmo àqueles que tenham um resultado negativo no teste antes da chegada. No entanto, a obrigatoriedade de quarentena não se aplicará às pessoas que tenham a vacinação completa. Entretanto, a Organização Mundial de Saúde levantou preocupações sobre a flexibilização das restrições contra a Covid-19 nas cidades anfitriãs do Euro 2020. O alerta surge depois do governo do Reino Unido ter informado que permitirá a entrada de mais de 60 mil adeptos em Wembley, em Londres, na final do campeonato. A chanceler alemã mostrou também ter alguns receios. Angela Merkel afirmou que não considera uma boa ideia ter ali estádios cheios. No entanto, manifestou o seu apoio a quaisquer esforços do governo do Reino Unido para pôr em prática as medidas sanitárias necessárias. Trata-se de uma área com vírus, o que significa que as viagens serão restritas. E para aqueles que conseguem viajar, possivelmente à procura de sol, a Covid-19 poderá aniquilar até os melhores planos de férias. As autoridades da ilha espanhola de Maiorca estão a pensar em, no futuro, reconverterem um hotel no local de quarentena para cuidar de qualquer pessoa que tenha resultados positivos durante a sua estadia. A outra face da moeda. O Clube dos Milionários aumentou em todo o mundo durante o ano de pandemia. Há mais 5 milhões de fortunas acima de $1 milhão no planeta, incluindo, veja bem, 19 mil em Portugal. O Brasil esteve em contraciclo e perdeu 108 mil milionários. O Clube dos Milionários cresceu em todo o mundo no ano da pandemia. Só em Portugal há mais de 136 mil pessoas com fortunas avaliadas acima de $1 milhão, cerca de 840 mil euros. São mais de 19 mil milionários portugueses do que em 2019 revela o mais recente relatório do banco Credit Suisse sobre as fortunas mundiais. Já o Brasil sofreu uma queda de 108 mil milionários. Em dezembro havia menos 34% de milionários na maior economia da América do Sul face a 2019. Em termos globais, 2020 fechou com mais 5 milhões de milionários por todo o mundo. Pela primeira vez, os milionários representam mais de 1% da população mundial. A segunda metade do ano manteve ainda a tendência de crescimento no preço das casas, ancorado na estimativa do aumento de riqueza das famílias em 24 bilhões de euros, isto é mais 7,4% do que no ano anterior à pandemia. Uma progressão em linha com a recuperação dos mercados no final de 2020, apoiada pelas medidas de mitigação da pandemia na economia, pela maior poupança das famílias e pela desvalorização da moeda. O que se pretende saber, Ricky, é se tu fazes parte deste clube dos milionários, com mais de $1 mil. Aí é possível. Aí talvez, mas anda à procura de um sócio milionário. Exatamente. Bem, na Califórnia, agora vai ouvir esta notícia e vai pasmar, não é?
O governador Newsom quer incluir no orçamento estatal uma verba para arrendatários que não pagaram os seus alugueres de habitação. A medida terá que ser aprovada pela Assembleia Legislativa. Outros estados usam os mesmos fundos com outros objetivos. Sabe porquê? O governador democrata da Califórnia, Gavin Newsom, está a pressionar a Assembleia Legislativa do Estado a aprovar o seu plano para usar 5,2 bilhões de dólares em dinheiro federal para alívio da pandemia, de modo a processar pagamentos de alugueres em atraso. Os legisladores também estão a considerar várias outras medidas de ajuda pandémica propostas pelo governador à medida que finalizam o orçamento anual do Estado, incluindo o envio de cheques de estímulo de 600 dólares para residentes com baixos ingressos, a implementação de pré-escola para todos os residentes e o investimento em novas moradias para sem-abrigo. Estes custos serão suportados através de 27 bilhões de dólares do Plano de Resgate americano, que foi aprovado no Congresso em março. A Califórnia também recebeu 4,7 milhões de dólares em fundos federais, direcionados especificamente para assistência a arrendatários no pacote de alívio económico, aprovado pelo Congresso em dezembro. Cerca de 350 milhões de dólares foram fornecidos aos governos estatais e locais pelo Plano de Resgate americano, e o Congresso deu ampla flexibilidade sobre como usar os fundos. Como Newsom, muitos governadores em todo o país propuseram formas diferentes de usar os mesmos, mas precisam da aprovação da Assembleia Legislativa para que os mesmos sejam uma realidade. Por exemplo, o governador republicano da Flórida, Ron DeSantis, pediu o uso de dinheiro para enviar $1.000 para trabalhadores da linha da frente e professores, disposições que entraram no orçamento estatal, aprovado no início deste ano. Em New Jersey, o orçamento estatal continua a ser discutido e tem na figura de Eliana Pintor Marim uma peça-chave nessa discussão. Olha, curiosamente, eu hoje li um comunicado que é uma previsão, uma ideia de quem é que poderá ser o próximo presidente dos Estados Unidos. Hoje aparecia DeSantis com 78% das intenções de voto e Donald Trump com 74%. Sim, Ron DeSantis está a preparar algo. Eu acredito que é um nome a ter em conta nas próximas Está-se a afastar um pouco de Donald Trump também, não é? Sim, eu creio que ele está a demarcar-se e a criar o seu próprio estilo. Um bocadinho controverso, mas a verdade é que medidas como estas, em que ele está a dar $1.000 a cada trabalhador profissional da linha da frente e a cada professor, têm um impacto muito grande, muito populares, e depois poderão ter repercussões a nível nacional, porque em qualquer parte dos Estados Unidos, depois e durante esta pandemia, os trabalhadores da linha da frente são muito considerados. Pois, mas também há que referir o facto de os senhorios também de serem um número assinalável e uma potência muito grande do ponto de vista económico, que até certo ponto poderão não estar muito de acordo com estas ideias mais liberais dos governadores, não é? Sim, no caso da Califórnia, portanto, o governador Newsom está também debaixo de fogo cruzado e, por conseguinte, eu acredito que há muita logística por trás desta decisão e há uma contagem de potenciais votos que possam levar a uma reeleição, porque 1 mais 1 são 2, nunca podem ser 3, não é? Vamos a Manassas. Bem, e depois de falarmos na Califórnia, na Flórida, vamos até a Virgínia, em Manassas, onde a comunidade portuguesa dedicou no passado fim de semana um dia ao desporto. No Virginia Portuguese Community Center, saboreou-se a vitória do Sporting no Campeonato Nacional, a presença de Portugal no Europeu e também se jogou futebol. Ao mesmo tempo, sentiu-se o prazer do convívio bem português com petiscos à portuguesa. Manassas é uma cidade no coração do estado da Virgínia, onde reside uma grande comunidade portuguesa e onde se travaram importantes batalhas ligadas à história dos Estados Unidos. Fazendo jus ao poema que diz que um imigrante é um português cavaleiro andante que traz no peito Portugal, que anda pelo estrangeiro para ganhar a vida, a verdade é que a comunidade portuguesa de Manassas não perde uma oportunidade de viver e sentir Portugal. Sempre com Portugal no coração, sempre a apoiar Portugal, sempre Portugal aqui, isso nunca vai para nenhum lado, é sempre Portugal. Fundado em 1987, o Virginia Portuguese Community Center é uma referência e um baluarte para os portugueses nessa região da costa leste. Dotado de excelentes instalações, é aí que muitos luso-americanos vão ao encontro daquele sentimento
tão característico a que nós chamamos saudade. Não há tanto da minha idade, mas vai-se arranjando e falando e trabalhando todos juntos. Eu acho que podemos conseguir coisas boas aqui no clube, porque temos todas as condições possíveis, tudo. Como eu disse no meeting aqui no outro dia, temos todas as possibilidades e este clube tem instalações que clubes aqui no East Coast não têm. No passado fim de semana foi um dia de festa que teve no futebol um denominador comum. Primeiro foi o torneio de futebol local. Depois, o jogo de Portugal com a Alemanha. E, por fim, a festa do Sporting, campeão, 19 anos depois. Não há palavras que se possam dizerem. O sofrimento são 9 anos, mas até que enfim que lá chegamos outra vez. É um orgulho muito grande de ser sportinguista e estou muito contente neste momento e nesta altura há 19 anos que não somos campeões e tenho um gosto grande em fazer a festa que estamos a fazer juntamente com a seleção portuguesa e é um orgulho grande em ser sportinguista e sermos campeões que já não somos há 19 anos. O clube é liderado por uma equipa jovem que está determinada em preservar as tradições e a cultura portuguesa. Somos jovens, vamos de geração em geração, tem que se chegar à frente, nós temos que chegar à frente, os jovens têm que se chegar à frente, não pode ser sempre a velha guarda, como dizem, a tomar conta disto, temos que chegar à frente e tomar conta. Eu cheguei-me à frente e com a ajuda também dos mais velhos estamos a tomar conta do Clube Português de Manassas. Se no primeiro embate futebolístico a sorte sorriu à equipa de portugueses que se deslocou do vizinho estado de Maryland, as incidências do jogo com a seleção portuguesa e a Alemanha foram vividas ao momento. Eu me sinto muito emocional, eu quero que Portugal ganhe, mas temos que concentrar, temos que mesmo pôr as nossas cabeças juntos, temos que ficar juntos com a nossa defesa. Vamos ganhar! Estás-me a perguntar como é que fica. Vamos ganhar, estou cheio de nervos, mas vamos ganhar. Foi triste, mas ainda estou esperançosa que ainda podemos ganhar. No final, ficou a certeza que, tal como a saudade, a fé e a esperança, são sentimentos muito fortes e, afinal, no acreditar, está mesmo essa grande vantagem. Absolutamente. Eu tenho a plena confiança que temos jogadores e equipa para ganhar a França. Mas voltamos ao Sporting. 19 anos depois venceu o Campeonato Nacional e deixou bastante contente a enorme falange de apoio do clube residente em Manassas. Andávamos com ideias de fazer a festa do Sporting, por casualidade marcámos o dia sem saber ao calhou no dia 19, que nós somos campeões há 19 anos e convidámos com todo o gosto os sportinguistas, convidaram os benfiquistas e os portistas para associar-se à nossa festa. O clube português há muito que é a casa de todos os portugueses e mesmo os eternos rivais são sempre bem-vindos. Só conheço sportinguistas aqui, mas é bom, estou contente por o Sporting ter ganho o campeonato, muito, porque eles têm que compreender que foi um benfiquista que foi para o Sporting para ajudar eles a ganharem um campeonato ao fim de 17 anos. Pois na unidade vive a essência de uma comunidade que podemos considerar exemplar. Nem que fosse daqui a 20 ou 30 anos, esta camisola para mim vale ouro. E para mim é uma alegria enorme servir benfiquistas, portistas, sportinguistas, porque é uma comunidade que há de tudo um pouco. Depois de um dia muito bem passado, cheio de Portugalidade, regressamos a casa, cientes que também nós saímos daí um pouquinho mais portugueses. Ando longe da casa, aqui é sentir-se em família outra vez, ouvir a língua, comer a comida. Sinto-me em casa. Sinto-me em casa. O cheiro da comida, os temperos, isso tudo, isso sozinho não tem preço. Eu tenho e temos que cumprimentar a comunidade portuguesa de Manassas porque, para além de ser uma comunidade economicamente saudável, porque a área de riqueza desta comunidade está ligada à área da construção, mas porque tem um excelente clube e tem também esta vontade
férrea de demonstrar o seu portuguesismo, não é? E é muito importante, viveu-se em momentos muito bonitos, porque havia uma festa do Sporting, mas havia uma festa de portugueses. E isso é muito importante, porque esse sentimento único, essa saudade, foi bem visível em todos aqueles que connosco falaram. Claro. Agora vamos para Long Branch, aqui em New Jersey. Como foi referido ontem, o fim de semana foi marcado por uma concentração de jovens que levou à intervenção das forças policiais. Falámos com o diretor de Segurança Pública porque queríamos saber mais pormenores, o nosso querido amigo Dominique Saldida. We've had information that there was a pop-up party. This is something new that's going on throughout the country that was planned for Long Branch, New Jersey. We prepared from what we've seen and what we were getting from different agencies as far as intelligence. And we were looking at it as a party that was people that were coming to enjoy our beaches, go enjoy some dancing on the beach and do other things. But what happened was it turned into a totally different event. It was not residents of Long Branch. It was people that came from the outside across the state of New Jersey, mostly by public transportation that came in on New Jersey transit trains, others that drove into our community. And they were all young adults and young individuals. What was to be a fun time at the Jersey Shore quickly turned into drinking alcohol in public, starting to fights on the beaches. It basically became an issue of public safety for our residents and for our visitors and everyone else, including the people that were involved in it. The Long Branch Police Department, which has a lot of experience, the numbers grew very quickly. And like anything else with the alcohol, the unruliness and everything else, they started to do certain things within our community that were not acceptable. Our police department was able to get together and with the assistance of mutual aid and other agencies, it did take a while to clear it. There were anywhere between 1,500 to 2,000 people here. But we were able to do it successfully and without any type of violence. So we were very fortunate. But I can tell you that the community can feel safe, that they will see a large police presence. So do not get nervous about that. We will do the best we can. And if we feel that there's any type of activity that might harm the community, we will advise you ahead of time to make your own decisions of whether you want to come, stay, or maybe leave early. Houve, de facto, rumores de que nos próximos dias 4, 5 e 6 a situação pudesse repetir-se, mas eu tenho a certeza absoluta que, neste caso, o Departamento de Polícia de Long Branch estará preparado. Sim, estão preparados e off the record foi-nos confidenciado que há uma série de medidas e que estão a ser seguidos todos esses sinais que possam levar a qualquer tipo de concentrações de pessoas e a polícia estará preparada para acabar com isso imediatamente. Claro. O governador da Flórida, Ron DeSantis, apareceu na frente de Donald Trump como o favorito do Partido Republicano para concorrer às eleições presidenciais de 2024, numa pesquisa feita pelo Western Conservative Summit no sábado passado. No levantamento feito entre 500 participantes da cúpula conservadora, DeSantis garantiu 74% das intenções de voto contra 71% do ex-presidente. Na sequência aparecem os nomes do senador Ted Cruz, do Texas, com 42%, o ex-secretário de Estado Mike Pompeo, com 39%, e o senador de South Carolina, Tim Scott, com 35%. A pesquisa relacionou 30 candidatos dos 2 principais partidos políticos nos Estados Unidos. E ainda é muito cedo para desenhar potenciais candidatos, mas DeSantis e o governador do Texas parecem gente com condições para fazer frente a Donald Trump. Ainda não sabemos se Donald Trump será candidato, embora muitos conservadores digam que não o vão apoiar nas próximas eleições, mas irão apoiar quem ele apoiar.
não é? Sim, e aí está, portanto, muitas incertezas. Eu acredito que nos próximos 2 anos a forma como Donald Trump vai aparecer em público, a sua imagem pública, irá ser determinante para sabermos se é ele o candidato ou se calhar um dos filhos ou uma das filhas, ou até um nome por ele apoiado. Eu acredito que o ex-presidente está neste momento a fazer contas também, porque elas são importantes. Pois, mas hoje também, há pouco tempo, há algumas horas também, nós soubemos que a sua filha Ivanka Trump está também a afastar-se do presidente e também o Kushner, também o seu marido, está a tentar afastar-se. Mas isso é política e, naturalmente, que não se querem envolver em situações de ordem económica que são exatamente aquilo que as autoridades estão a fazer neste momento às finanças do ex-presidente. Sim, e quando se zangam as comadres, descobrem-se as verdades. Claro. E pronto, a partir de agora eu acredito que vai haver muitas notícias que podemos relacionar ou até dividir, porque uma pode levar a outra ou pode não dar em nada. Sem dúvida. Bem, o cantor Tony Carreira deu hoje a entrada no Hospital de Faro, onde está internado no serviço de cardiologia na sequência de um problema cardíaco ligeiro. O cantor de 57 anos encontra-se estável e em observação. A editora Sony Music Portugal, editora do artista, emitiu um comunicado no qual confirma que Tony Carreira foi internado, mas acrescenta que o cantor está bem de saúde. A mesma fonte não adiantou as razões que levaram o cantor a ter sido internado, mas é de facto uma preocupação, não há dúvida nenhuma, ter um cantor da dimensão de Tony Carreira, ainda relativamente jovem, com um problema de um AVC. É muito complicado. E, Luís, antes de irmos ao desporto, eu gostaria de pedir à produção para colocar uma fotografia que temos preparada para si, que tem a ver com o Covid em Newark. Eu estive este final de semana num bar, não interessa o nome, num bar que estava completamente cheio de gente. Eu peço às autoridades de Newark que tomem atenção. O Task Force tem que andar cá fora e tem que verificar todos os estabelecimentos para que não sigamos os passos daquilo que está a acontecer em Portugal. Mas a lei não é esta abertura total? Não há uma abertura total. Não há uma abertura total porque eu vi, por acaso, o decreto do Departamento de Bombeiros e o número de pessoas permitidas dentro do estabelecimento era muito superior àqueles que estavam. E muitas vezes apelar à responsabilidade das pessoas que frequentam esses locais para, quando virem uma situação destas, optarem por escolher outro bar ou outro restaurante. Não, e Luís, e muitos destes locais têm segurança à porta, que podem completamente controlar o número de pessoas lá dentro. Agora, quem não conseguiu controlar a seleção nacional foram os franceses, porque ficámos no meio do desejo de vencer a França, que iria afastar os alemães da fase final, não é? Portanto, Luís, agora sou eu, vamos ao desporto, Ricky, para saber o que é que foi acontecer. Assim é, Luís. A seleção das esquinas terminou o grupo F no terceiro lugar, depois da Alemanha e a Hungria terem empatado a 2 golos em Munique. Portugal vai assim defrontar a Bélgica nos oitavos de final, em jogo marcado para este sábado, em Sevilha. E atenção que a Bélgica está no ranking número 1 da FIFA. Não é uma equipa qualquer e vai ser um jogo muito bem disputado e com possibilidades de oferecer muita emoção, sobretudo para a equipa portuguesa, que não tem sido muito feliz nos encontros com a Bélgica. E a Bélgica é uma equipa muito jovem, muito rápida, e eu acredito que a nossa defesa tem que ter uma atenção redobrada para que tudo corra como nós assim queremos. Exatamente. Também hoje se jogou a última jornada do Grupo E. A Espanha despachou a Eslováquia por 5 golos sem resposta. Já a Polónia não foi além de um empate a 2 golos com a Suécia e ficou no último lugar do grupo. José Maria Pazos Mendes, mais conhecido como Pulpis, será o novo treinador da equipa de futsal do Benfica, segundo adianta o jornal A Bola. Com 47 anos, o técnico comanda a seleção da Tailândia e vai assinar por 2 temporadas com o Clube de Luz. E também há uma notícia, o Esgaio vai continuar no Sporting de Braga, o que é uma boa notícia para a equipa do Braga, para também termos a possibilidade de colocar o Braga num dos 4 grandes do futebol português, como aconteceu este ano,
e portanto, o Ricardo Gaia é de facto um grande jogador. Houve muitos pretendentes, mas ele decidiu ficar em Braga. E agora, Luís? Vamos à cotação do dólar americano em Portugal, saber se está mais baixo ou mais alto, e depois também, portanto, ao real do Brasil. 0,8369, 1,1948. O que não é mau, 1,19 não é mau. Vamos para o real no Brasil, baixou 4,69, venda 0,20, significa que a economia do Brasil também não está muito bem. E agora a altura do tempo. O tempo que hoje apareceu um dia muito mais fresco aqui na Costa Leste, e felizmente também, porque também não podemos viver só de calor, não é? Nem só de calor vive o homem. Mas a Catarina Rebimbas preparou-nos tudo em relação ao serviço meteorológico para saber o que vai acontecer em termos de meteorologia nas comunidades onde residem mais portugueses na América do Norte. Na meteorologia, para amanhã está previsto sol para Newark com 79 graus, Nova York também com sol com 77 graus, Boston com céu parcialmente nublado com 77 graus, Hartford com sol com 79 graus, Danbury também com sol com 78 graus, Miami com trovoada com 83 graus, Palm Coast também com trovoada com 83 graus, Los Angeles com céu parcialmente nublado com 76 graus, São Francisco também com céu parcialmente nublado com 63 graus. E são estas as previsões para amanhã, quinta-feira. E ficámos a saber que a partir da próxima segunda-feira já vamos ter em quadro Filadélfia, porque Pensilvânia ou Filadélfia teve hoje 80 graus, para amanhã estão previstos 79. E agora vamos encerrar o Espaço de Notícias, sem antes dizer que o jogo contra a Bélgica é no domingo. E regressamos dentro de momento às 3 da tarde. 3 da tarde. Regressamos dentro de momentos com a linha aberta, por isso mesmo fico por aí. Nós já voltamos. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Está cansado de conduzir o mesmo carro? Descubra os novos modelos da Volkswagen ID4, Jetta e Tiguan no Open Road Volkswagen em Bridgewater, New Jersey. No Open Road Volkswagen em Bridgewater também fazemos a revisão do seu veículo com mecânicos qualificados e experientes. Ainda não sabe qual será o seu novo carro? Não se preocupe, because life is an open road. Domingo, dia 26 de setembro, divirta-se no primeiro piquenique do Rádio Clube Português no Costa del Sol em Union. Frango no churrasco, sardinhas assadas, febras, cachorros, hambúrguer, salada e batata frita. Menu infantil, refrigerante, cerveja, vinho, águas minerais e muita alegria. DJ, artistas nacionais e as surpresas que o vão encantar. O piquenique do Rádio Clube Português tem sabor a verão e espera por si. Transmissão em direto do local. Oferta de uma bola de Berlim a cada pessoa. As reservas são limitadas. Marque já para o telefone 973 979 3451. A MAP Restaurant Supplies é uma empresa especializada em equipamento para hotelaria e restaurantes. Em Newark, esta empresa familiar está apta a fornecer-lhe ideias para os seus projetos, por mais complexos que sejam, e uma gama variada e diversa em mais de 30 mil pés quadrados de espaço. Entregas em 24 horas para muitos dos artigos que temos em armazém. MAP Restaurant Supplies. Tem pessoal que fala inglês, espanhol e português para o assistir melhor. Contacte-nos. Estamos abertos ao público. Os grandes trabalhos de demolição e concreto têm um nome: Glowtrack Builders, uma empresa luso-americana que conta com profissionais de altíssima qualidade para os trabalhos de construção mais exigentes. Contacte Glowtrack Builders. Fale com Miguel Seixeiro no 2081 MacArthur Highway em Newark, ou então pelos telefones 973 412 7100 ou 973 494-3597. Glowtrack Builders. Escolha o sistema OTT, uma televisão como nunca se viu. Veja a notícia à medida. As novelas do dia seguinte. O conteúdo exclusivo.
Escolha a televisão do futuro e pela inovação. Escolha uma nova forma de ver a SIC Internacional SPT e todos os canais de língua portuguesa. Baixe a aplicação através da caixa Roku e Android e sinta-se em casa. Ligue para 973 344 8888 e fique ligado ao futuro. E nós estamos habituados a ter muita gente, mais de 500, estamos por aí agora, mas eu sei a razão porquê. Hoje recebi uma mensagem de uma telespectadora de Alcobaça que me perguntou onde é que pode fazer o teste quando vier para cá daqui a uma semana. Foi-lhe dada a indicação e então percebemos que muitos dos nossos telespectadores só nos podem ver em Portugal 5 horas depois, que já é, como tu sabes, mais de meia-noite e meia hora. Meia-noite e meia. Então vê no dia a seguir. No dia a seguir. Portanto, daí que esse número suba consideravelmente em função das pessoas que estão neste momento a passar férias, sobretudo aqueles que escolheram Portugal. Porque aqueles que escolheram a China ou o Japão têm mais dificuldade, porque são 24 horas depois, não é? Bem, vamos para a linha aberta. Já sabe, pode falar connosco através do 973 264 1462. Não se esqueça de baixar o som da sua televisão e falar apenas pelo telefone. Muito boa noite, linha aberta, estamos no ar, estamos consigo. Ora, muito boa noite, boa amigo noite. Luís. Muito boa noite, amigo Luís. Ricky. Boa noite. Parabéns ao seu programa. E muitos parabéns ao Ricky, e não por ser o campeão nacional. Obrigado, sim, obrigado. Sim. Ele agradeceu já, muitas vezes. Ok. E agora a minha pergunta é porque é que um jogo como a seleção portuguesa nunca tem um canal português possa fazer um jogo numa seleção que está a representar Portugal. Tem toda a razão. Estou aqui, sou português, eu sou açoriano. Sim. E eu digo, e vamos ter programa todos os dias. Mas eu posso lhe explicar rapidamente, porque estamos... Está-me a ouvir? O programa sempre quando a gente precisa de uma resposta. Eu acho que não me está a ouvir. No segundo, mas já está no minuto. E porquê? 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 Eu explico-lhe. Olha, infelizmente, a programação dos canais que transmitem os jogos em Portugal, SIC, TVI e RTP, dizem sempre em baixo, não se esqueça de ver o jogo de Portugal com a Alemanha ou o jogo de Portugal com a França, mas não indicam que esse jogo não pode ser transmitido para o estrangeiro. Esse privilégio pertence nos Estados Unidos à ESPN. Portanto, é quem paga os direitos. Portanto, Portugal não pode transmitir esses jogos para cá porque os direitos pertencem à ESPN. Portanto, esta é a verdade. Eu digo-lhe que o meu colega Carlos Brito já telefonou inúmeras vezes para Portugal para dizer, por favor, retirem da indicação que o jogo vai ser transmitido nessa noite, mas que não será para a imigração. Portanto, isso é que é importante, mas não podemos fazer nada. A verdade é essa. Os jogos são transmitidos e cada país tem os seus direitos, tem que pagar os direitos à UEFA portanto, aqui nós não podemos fazer isso, não podemos fazer nada. Já percebeu agora? Por acaso já... Pois, está-me a ouvir pela televisão, não é? Não, estou a ouvir pelo telefone. Então, mas já percebeu agora, não é? Não, por acaso já percebi. Pronto. Já percebi, mas e não sei para que é que a gente tem a pagar e não canal português. Está a ver uma programação inteira, meu amigo. Menos esses jogos de futebol, se quiser pode ver no canal americano. Mas nos canais portugueses pode ver tudo, desde as telenovelas, aos programas de entretenimento, aos musicais, aos telejornais. Temos uma programação consistente e não tem nada a ver com o pagar ou não pagar. Tem a ver com os direitos do futebol, não tem nada a ver com aquilo que o senhor paga. Muito bem. Ok, muito obrigado pela sua amabilidade. Vamos à nota. Temos mais alguma chamada em linha? Não.
Pois, eu ia dizer, há muita gente que não percebe, mas imagina bem quanto é que não ganha a UEFA para vender para 196 países ou 200 países que há no mundo os direitos dos jogos de futebol do europeu e do mundial também. E, Luís, deixa-me só dizer o mundial é a FIFA, claro. Se cada residente nos Estados Unidos pudesse pagar e selecionar o que quer ver na televisão, a sua conta no final do mês iria ser muito maior. Ah, sim, sem dúvida. Porque quanto menos pessoas virem um programa, mais caro ele fica. Exatamente. Bem, vamos a uma nova chamada. Linha aberta, muito boa noite, faz favor. Ora, boa noite. Olá, boa noite. Sobre o Camilo, eu disse quatro. Só há um pequeno pormenor que eu queria falar, uma altura que eu vi, não sei se foi no canal TV, foi aqui, lá em Portugal, sobre que os ingleses, quando chegavam a Portugal, davam um kit com máscara, gel. E vocês já estiveram em Portugal. Eu não estou a ouvi-lo muito bem, tenho que baixar um bocadinho o som. Eu não percebi, pode repetir, faz favor. Baixa um bocadinho a voz. Uma cena que eu vi em Portugal é quando os ingleses chegavam a Portugal, que eles davam um kit com máscara e gel. E eu pergunto, vocês estiveram lá? Também vos deram a mesma coisa? Não. Um kit com gel em Portugal? Não, um kit com gel e máscaras para os ingleses. Ah, para os ingleses. A mim ninguém me deu nada quando eu estive em fevereiro em Portugal. Então somos segunda. Pois. Agora estou a entender o que é que está a dizer. Não, eu penso que nós somos até de terceira, meu amigo, porque isto está muito mal. Quando chegasse ao aeroporto, deviam-lhe entregar, de facto, uma máscara, um gel, medir a febre, pronto, a tratar das pessoas conforme elas merecem, não é? Certo? Quando eu vi um polgar, foi o que fizeram. Exatamente. Pronto, eu agradeço muito a sua chamada, muito obrigado, até à próxima oportunidade. Pois, os ingleses, quando foram para o Algarve, podiam-lhe ter dado tudo, mas eles não usaram. Não usaram. Olha, Luís, tenho aqui uma notícia que eu penso que é muito importante. Refere-se às vacinas da Pfizer e da Moderna. Os Estados Unidos estão a verificar casos de inflamações cardíacas em jovens que receberam estas vacinas. Porquê? Devido a excessos e à precaução que não está a ser tomada devidamente. Isto é muito importante que todos nós sigamos as diretivas de qualquer medicamento para que depois não apontemos os dedos às vacinas como efeitos secundários, quando muitas das vezes somos nós que... A culpa é nossa, não é? Levamos a que isso aconteça. Exatamente, muitas vezes. Bem, vamos a mais uma chamada. Muito boa noite, linha aberta. Alô, muito boa noite. Boa noite, como está? Boa noite. Olha, só queria fazer um pequeno comentário, até acerca do bar, do restaurante Enur, que está a ser sim, faz favor. Eu, por acaso, este fim de semana, também fui a um restaurante, aí foi um restaurante mesmo, aqui em Elizabeth, e estava completamente lotado, as salas estavam cheias, não havia uma única pessoa com máscara, e para mim o mais revoltante de tudo é que os próprios empregados, nenhum tinha máscara posta. Isso é que não é lei, pois não, Ricky? Depende do proprietário. Sim. O proprietário depende do proprietário. Tristemente depende do proprietário. Devia ser obrigatório que as pessoas que servem estejam protegidas, não é? Nem uma pessoa. Chegavam ao pé da gente a perguntar o que é que a pessoa queria, mesmo chegado a nós. Eu até me afastei para trás. Pois. É certo que dizem, as pessoas têm a vacina, agora não precisam ter cuidado. A gente já não sabe, é verdade. Não precisam de usar máscara e não precisam de ter cuidado. Mas aquelas salas, da maneira como estavam cheias, nem toda a gente tem vacina. Pois não. E à parte disso, o respeito é muito bonito, seja onde quer que seja, com quem quer que seja. Tem toda a razão, minha senhora. Eu dou-lhe toda a razão. Pois, eu agradecia que os donos de Valença, os donos do restaurante de Valença, tivessem um bocadinho mais respeito pelos clientes e até propriamente pelos seus próprios empregados. Eu gostaria de fazer um comentário aí, e desculpem, mas eu gosto de ser direto e sem rodeios. Eu, quando não estou bem num sítio, não vou. O que quer isto dizer? Eu, quando entrei no sítio onde eu entrei, não me sentia à vontade, saí.
depois eu Entenda. Não, deixe-me acabar, por favor, porque é muito importante. Eu acredito que cada estabelecimento tem o direito de colocar as suas normas. Não devem... O que eu referi no bar em Newark, quando eu me encontrei, foi que há uma lotação de 100 ou 200 e estão 500. Portanto, as pessoas estarem lá sem máscara ou com máscara, se eu não estou à vontade, eu não vou. Eu sou sincero para si. Porque eu tenho o pleno direito de tomar decisões para mim próprio. Se eu não estou à vontade, eu não me assento num sítio. Mas a senhora tem razão num aspecto. Por exemplo, eu frequento uma pastelaria de manhã para tomar um pequeno almoço. Pastelaria essa na Ferry Street, cuja proprietária obriga os funcionários a usar máscara. Correto. As pessoas podem não usar, mas o funcionário tem que usar. E acho muito bem, e posso dizer que o Pão da Terra tem razão, porque é assim que deve ser. Eu concordo plenamente. Eu só estou a referir, portanto, que eu entro e saio. A minha preocupação neste momento é, e foi por isso que eu referi essa imagem, e eu concordo plenamente consigo, porque há uma lotação também para uma sala de um restaurante. E se é de 50, não podem estar 100. Claro. O meu comentário é simplesmente este. Eu, por mim, quer dizer, senti-me mal, mas os donos desse restaurante, eu não estou lá todos os dias, eu nem vou lá praticamente nunca, e agora ainda vou menos, mas é só simplesmente para agradecer a essas pessoas, esses donos desse restaurante, que tivessem um bocadinho mais respeito pelo menos pelos empregados. Que eles estão ali diretamente com essas pessoas, eles estão ali com salas cheias, com o bar completamente, tanto de baixo como de cima, completamente superlotados. As pessoas faziam linha cá fora na entrada e vinham até à porta à espera que tivessem mesas vagas. Nem uma pessoa tinha máscara. Quem está à mesa a comer, compreendo. Agora, quem está à espera de vez, essas próprias pessoas deviam ter respeito por elas próprias e pelos empregados que estão ali a trabalhar. Sem dúvida, nós vamos registrar a sua opinião. Muito obrigado pela sua amabilidade. Eu não falo só por mim, porque eu digo uma coisa. Eu não me vim embora por respeito com quem eu estava na mesa. Pois. Mas pronto, o registro está feito. Agradecemos muito a sua atenção. Mas e agora já não consigo ter tempo para si agora mais, porque já chegámos ao ponto. Os patrões devem, de facto, incentivar os seus funcionários a usar máscara e a não excederem muito a lotação das salas. É só isso, não é? Portanto, chegamos lá. Ponto. E agora sim, vamos fazer uma pequenina pausa. Regressamos já a seguir. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais, um espaço repousante e tranquilo, amplo parque de estacionamento, profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. Queria dizer também que hoje também houve uma ação de vacinação, é agora até às 8, creio eu, no Ferry Plaza. Não sei se vai a tempo, hoje é quarta-feira. Foi a indicação que o vereador Amador nos deu, antes de ontem, nós cá estamos para informar. E tens também uma notícia que chegou agora, não foi? Sim, há a possibilidade, o governo português vai decidir amanhã se vai passar a exigir um certificado digital para que residentes possam circular entre os diferentes concelhos no país. Portanto, iremos estar a prestar toda a atenção ao desenvolvimento desta notícia. Vamos ver. Então, meus amigos, vamos agora para Happy Birthday to You e desejar os parabéns a um aniversariante que nós desejamos que tenha uma noite muito feliz e que passe este dia com os seus familiares e amigos da melhor maneira. Dylan Martins, 4 anos de idade. Muitos parabéns, Dylan. Pronto, foi só este hoje. Estamos habituados a muitos, mas de certeza que amanhã vai haver mais. E pronto, chegamos ao final desta emissão de quarta-feira. Esperamos por todos vocês amanhã, a partir das 7h30 aqui na SBT TV. Tu também dorme bem, tem uma boa noite. E a todos os nossos telespectadores em casa também descansem e estejam amanhã connosco. Até amanhã, se Deus quiser. Se Deus quiser, até amanhã.
Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.